Opa, e aí galera, muito boa tarde, certo? Aqui quem fala é Vitor Santos Silva e vamos dar sequência aqui no nosso canal de vídeos de SQL, né, nos dados com café. E aqui a gente já criou nosso banco de dados, certo? A gente já subiu nosso, nossos containers no Docker, né? Nós já criamos o banco de dados a partir do dump que nós fizemos ali, a partir do CSVzinho que a gente criou. E ali agora a gente vai começar a utilizar o select, né? Mas nesse caso a gente vai utilizar o select naquele banco antigo, certo? Que está lá com tudo onde nós não definimos melhor as tabelas. Então a gente vai chegar até lá, mas nesse momento aqui, porque eu não quero falar sobre os joins, porque os joins é um pouco mais complexo, a gente vai gastar bastante tempo nisso. Então a gente vai fazer só o select naquela tabela geral zona lá que a gente criou, a primeira tabela. Mas aí, tipo, a gente criou a tabela e a gente definiu os tipos corretos, né, de cada campo. Então bora lá. Eu tive uma coisa aqui bastante interessante. Aqui, por exemplo, eu precisei formatar meu computador, eu tive que reinstalar o Docker. E aí na nova versão do Docker eu percebi que a gente não precisa instalar o Docker Compose. O Docker Compose vem junto com o Docker, então tá muito mais simples de instalar agora. Então beleza, a gente rodou lá, tudo tranquilo, bora. Aí ó, com o bronha aqui, ó. Vamos lá. Beleza, então aqui a gente tem, ó, que legal, aqui a gente tem, né, vamos lá, McDonald's FDB, aqui nesse cara aqui que a gente fez. Show. E aqui a gente verifica que, por exemplo, alguns campos, os campos que são double precision, ele vai trazer pra gente null. A gente pode ter a impressão de que, mas ele tá um tipo null. Não, não existe tipo null. A gente pode verificar aqui que a gente tem SQL create, certo? E aqui um exemplo do campo, que por exemplo, colesterol não, trans fat, gordura trans. Tá aqui em double precision, null é a variável, certo? Que o valor default dele é null. Então, se você quiser testar, você pode vir aqui ó, em trans e tentar colocar um A aqui. Ó. Boa, colocar um A e dar um apply. Ele vai dar problema, que é da double precision e não existe A. Então, show de bola. Beleza, então, vamos lá. Então, aqui agora a gente vai fazer o nosso select. Vamos fazer o nosso hello worldzão aqui, vamos começar. Aqui eu vou digitar tudo como minúsculo, tá certo? Mas ó, ele funcionaria também se eu colocasse tudo como maiúsculo. Por padrão, quando você lê código assim, geralmente ele traz tudo como maiúsculo, não como minúsculo, mas por uma questão de, sei lá, eu vou colocar minúsculo, tá? Ou maiúsculo também, vamos lá. Select from Fast Food Nutrition Menu. Vamos ler isso aqui. Então ele quer dizer aqui, traz pra gente, né? Select, seleciona. Esse asterisco aqui quer dizer todos, né? Isso vem de expressão regular, né? From, da tabela, Fast Food Nutrition Menu. Então ele vai trazer todos pra gente. A gente não colocou condição, não colocou nada. Então essa é a forma mais básica pra gente trazer. Boa, ele trouxe aqui tudo pra gente. Vamos aumentar um pouco mais a complexidade disso. Vamos lá, então eu quero aqui trazer select, não quero trazer todos os campos, quero trazer só o campo ID e calories. From Fast Food Nutrition Menu. Fast. Ué, que estranho. Tá, tudo bem. A gente coloca aqui um ponto e vírgula para ele entender que é o final. E aqui tá um probleminha. Que ele não vai achar calories, certo? Porque começa com um maiúsculo. Então vamos lá com um maiúsculo. Ele também não vai achar. Olha que legal. Ele entende calories como maiúsculo, mas o Postgres ele vai entender que isso aqui tudo é a mesma coisa. Ou seja, ele não vai diferenciar caractere maiúsculo de minúsculo. Então a gente precisa colocar aspas duplas aqui, para que ele entenda. Agora vai funcionar. Show, funcionou. Beleza. O que mais? Vamos lá, então vamos fazer aqui, trazer de novo aqui um select all, from fast food nutrition menu. Só que aí a gente vai fazer uma condição um pouquinho diferente. Eu quero trazer, por exemplo, mas eu quero trazer somente os valores em que, por exemplo, calories não sejam nulo. Certo? Porque tem bastante indícios ali que estão valores nulos, né? E eu não quero trazer eles, quero trazer todos eles que não sejam nulos. Então como que a gente faz? Então a gente vem aqui, dá um where calories not null, ou seja, não nulo. Então a gente verifica aqui que a gente tem 1159. Vamos até colocar aqui, só pra gente não esquecer, tá? 1159. Boa. E aqui a gente vai trazer aí, vai ver not, tá errado, calories, not, nowhere, calories. Tá, esqueci, is. Opa, is. Não é nulo.
e aqui a gente trouxe 1133. Então aqui a gente já verifica um probleminha que a gente tem nos nossos dados, né? Então, dos nossos dados a gente tem alguns dados que são nulos por questão de erro mesmo, né? A gente não sabe que erro que é, tudo que a gente não identificou isso agora. Não é o momento agora, certo? A gente está só fazendo entender o select. Então, olha que legal. Como é que o select funciona? Traz para mim, select, as colunas, que aqui no caso a gente colocou o all, né, o asterisco, e a tabela. From, qual é a tabela? A condição, where, calories not null, e a gente pode colocar mais coisas ainda. Olha que bacana. Eu quero trazer isso, a mesma coisa, mas eu quero trazer em uma ordem específica. Ordem crescente de calorias. Is not null, order by. Eu quero ordem crescente. Então eu não preciso definir que tipo de ordem que eu quero. Vamos aumentar essa linha aqui de cima. Meu Deus do céu, a tecla tá muito ruim. Desculpa, pessoal. Olha lá, vamos lá. Executa. Beleza. Então, olha que bacana. Eu trouxe em ordem crescente de calories. E de fato, né, ele começa com 0 aqui, vai 0, 0, 0, 0, 0, bastante calorias. Quem diria, né? Bastante lanche do McDonald's com caloria vazia, 0. Só que não, né? Isso aqui tem um valor errado, alguma coisa do tipo, mas tudo bem. Que na verdade não, são saladas, valores diets, água, essas coisas. Então, se eu quisesse trazer em ordem ao contrário, eu não quero trazer em ordem crescente, eu quero trazer em ordem decrescente, como que eu faço? A mesma coisa. Vamos comentar essa aqui, certo? E aí a gente vai trazer aqui, e aí order by, só que a gente vai colocar o tipo, que por padrão ele traz com ASCII, que é ascendente, né? Na verdade eu não sei se a pronúncia correta seria, pronúncia não, mas o que quer dizer seria isso, mas eu tô falando por achismo mesmo, né? Mas talvez seja. Olha lá, se eu colocar ASCII ele vai trazer também normal, mas se colocar DESC de decrescente, o descendente, eu não sei, ele vai trazer do maior para o menor. Então a gente já começa aqui e verifica. O lanche mais calórico que tem é esse Whopper triplo aqui com queijo. Rapaz do céu. Que ele tem isso tudo de calorias aqui pra gente. Olha que bacana. Então, esse aqui já é um iniciozinho de como você consegue entender, certo? Como funciona, né? Então, como é que a query do banco de dados ela vai trazer pra gente? Então, você vai pegar o primeiro passo, vai select, você quer trazer, certo? A coluna, ou as colunas, ou tudo, que é aqui. From através não, é o banco de dados que você quer, aliás, a tabela que você quer, from, que aqui no caso vai Fast Food Nutrition Menu, where, que é a condição, e a ordem dela. Básico é isso. Então, beleza, vamos para a próxima. Então, aí aqui da mesma forma, certo, que a gente traz, eu acredito que é uma última coisa que a gente pode explorar bastante aqui, são os group by. Por que o group by? Porque a gente consegue trazer, por exemplo, algumas funções matemáticas, certo, dentro do Postgres. Mas SQL também tem tudo, e aí nisso acho que modifica um pouco, né? Mas, por exemplo, vamos fazer o que vai entender melhor. Vamos lá. Quero trazer, por exemplo, select max calories, máxima caloria from fast food nutrition menu. Opa! Fast food nutrition menu. Isso. Beleza, então a maior caloria que a gente tem é de 1220. Tá, e aí, por exemplo, e se eu quiser trazer, assim, e aí vocês vão entender, por exemplo, olha que bacana, quero trazer isso, quero trazer company. De quem que é essa maior caloria aqui? Sim, aí agora que ele pede aqui pra gente, é o group by. Então, bora lá, vamos lá então fazer aqui group by company. E aí ele traz pra gente o maior valor de calorias para cada companhia. Então a gente consegue fazer um agrupamento, ou seja, então se eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 companhias diferentes, vai trazer 6 registros. Da mesma forma eu posso fazer o contrário. Olha que legal.
eu posso trazer a menor caloria, que provavelmente vai ser 0, né? Porque vai ter água lá. Então, vai ser min. Certo? Ah lá, o Pizza Hut não tem. Pizza Hut tem uma água que tem 120 calorias. Enfim, às vezes ele não tem pizza, né? Não tem água. E eu posso trazer também a somatória, que é o sum. E assim fica fácil de entender. Ou seja, se eu somar todas as calorias de cada uma das companhias que eu tenho, como é que ele vai trazer pra gente? McDonald's ganha. Olha só isso. E aqui você verifica que, por exemplo, eu posso trazer também, aliás, perdão, order by. Vou trazer ordem de calorias, ordem. Faz sentido se a gente quiser decrescente, por exemplo, ranquear, né? Ué? Ué? Caraca, isso eu não sabia, não. Calories. Tá, aqui, ó, vamos lá aqui. Tá, isso aqui tá, legal, entendi. Porque de fato, né? Somatório. Order by somatório. Pronto. Então o que aconteceu ali, né? Porque eu ia trazer em ordem de calorias, mas calorias, né? Ele não está trazendo calorias, ele está trazendo ali pra gente a somatória das calorias, então ficava realmente complicado. Mas trazendo pela somatória das calorias, que eu defini como somatória, trazendo na ordem decrescente, certo? Então a gente verifica que o menos saudável, ou seja, o que maior calorias é o McDonald's, depois o Burger King, o Taco Bell, o Wendy's, KFC e Pizza Hut, que é aquele que não tem água, né? Então a gente pode fazer também o contrário, que a gente ou tira o desk ou coloca a ASCII, ele vai trazer a mesma coisa. E se eu quisesse trazer, por exemplo, não quero trazer isso, eu quero trazer a média. Então a gente tem funções também, que são aqui, ao invés de somatória, eu quero trazer man. Como é que se traz a média? Putz, agora eu me perdi. Mídia. Na verdade eu não sei se dá. Vamos dar uma pesquisada aqui, né? Vamos lá, Postgres. Funções de agregações, certo? AVG. AVG, isso. Average Value, né? AVG. Pô, esqueci disso aí. Vamos lá então. Vamos trazer aqui. Não, aqui. Trazer aqui o AVG. Aquele antivírus ruim lá que tem. Que é o average, né? Average Value de Calories. Olha só que legal. Aqui já não é mais somatória, né? Então a gente vai trazer aqui tipo média. A gente pode colocar aqui também. Vai colocar um acento. Média. Order by. Média. Boa. Então aqui a média. Aqui, né, order by, tá? Ele ordenou, certo? Está em ordem crescente, beleza. Na média. Então a menor média é do KFC e a maior média é do Burger King. Então é isso, assim, utilizando o Group By a gente consegue fazer consultas para trazer que sejam relacionadas entre si. Ou seja, eu quero trazer, por exemplo, o maior valor de calorias para cada uma das companhias. Então existe maneira de fazer isso, não precisa ficar fazendo 3, 4 selects, um para cada companhia que você tem. Você consegue fazer isso tudo utilizando a própria síntese, né, do Postgres. E nesse caso não tem diferença alguma entre o Postgres, o MySQL, o Oracle. Ele vai mudar um pouco ali da forma como você escreve. Então, por exemplo, aqui é AVG, talvez no MySQL seja Medium, talvez seja AVG também, eu que me esqueci. Então é isso, galera. E assim a gente consegue entendendo um pouco mais, certo? Então a gente vai ter um pouco mais alguns vídeos nesse aspecto, né? Nessa área, né? Sobre o Select.
em que a gente consegue explorar um pouco mais para a gente conseguir trazer valores nosso banco de dados, das nossas tabelas. Então é isso, e aí conforme a gente for, quando eu conseguir avançar um pouco mais, cobrir um pouco mais de tópicos do Select, aí a gente vai para outras tabelas. Então ali a gente consegue, por exemplo, quando a gente tiver mais tabelas, a gente consegue utilizar o joins, né? Que aí você tem o inner join, left join, right join, out join, todos os joins ali, certo? Quando você fazer relacionamento entre as tabelas. Mas por enquanto, acredito que isso aqui já dá para você entender um pouquinho, né, de como funciona, e agora é você reproduzir isso na sua máquina e ficar testando. Valeu, galera, até a próxima.